Como criar seus filhos, com Gary e Anne Marie Ezo. Olá e sejam bem-vindos. Hoje vamos apresentar nossa quinta sessão da série. Até agora, nós passamos por ensinamentos para a formação de crianças responsáveis, crianças seguras, crianças amorosas e crianças confiantes. E hoje nós abordaremos como ajudar a criança a interiorizar virtudes e valores importantes para ela e para a sociedade. Falaremos sobre como criar uma criança moral, um filho que tenha um coração cheio de virtudes e valores. E as virtudes e valores não são apenas pensamentos bonitos na mente da criança, mas são qualidades desenvolvidas que podem ajudar no autocontrole, melhorar o comportamento e a autoestima. E, ouçam pais e mães, as crianças têm dificuldades de autoestima quando não têm as qualidades morais necessárias para conviverem com as pessoas. Sem essas qualidades, elas se sentem desanimadas, decepcionadas, e isso contribui para que a criança tenha problemas na escola e de disciplina. Por outro lado, a criança moral é confiante, menos sensível às pressões dos colegas e capaz de desenvolver relacionamentos, é mais confiável e respeitada. Então, acreditamos que a educação moral deva ser uma prioridade nos lares. Exatamente. Isso porque o ensino moral feito de forma adequada traz bons resultados em tudo. Um filho com equilíbrio emocional, raciocínio crítico, com sensibilidade moral que a sociedade reconhece e aprecia e também que os professores tanto admiram e agradecem. E hoje vamos falar de como conseguir isso. Voltaremos daqui a pouco com nossa classe e a lição de hoje. É impressionante. Já chegamos à nossa quinta sessão e o tema hoje é como criar crianças morais. Acho que isso é especialmente importante na situação que vive nossa sociedade hoje. Nos anos 50, que foi provavelmente antes de vocês terem nascido, nosso padrão ético-cultural definia nossos valores como pessoas e também nossos valores como sociedade. Estabelecia, na época, os limites do nosso comportamento pessoal. As famílias se orientavam dentro de um consenso moral mais coletivo e, há 50 anos, na sociedade norte-americana e em outros países, também nós tínhamos exatamente isso. Tínhamos o que se chama de consenso moral. Isso quer dizer que haviam valores importantes em comum e que todos compartilhavam isso. Isso nos anos 50 havia menos leis e regulamentações para manter um comportamento moral em nosso país, porque muitos valores sociais de relacionamento faziam parte da consciência popular. Mas isso não acontece mais hoje. Hoje estamos cercados por uma diversidade moral. Cada família hoje em dia decide o que é certo ou errado na educação de seus filhos. E isso é um quadro assustador, porque isso criou problemas nas escolas e nos lares também. Na medida em que as crianças se deparam com a diversidade moral que existe fora de casa, porque tudo é relativo. Qualquer dúvida sobre o assunto está no esboço. Se cada pessoa tem um conjunto diferente de valores, como ensinar aos filhos o certo e o errado? Como ensinar a se dar bem com o próximo? Para quem assiste a essas sessões, há uma boa notícia, porque encontrar uma posição moral que todos aprovem pode não ser tão difícil quanto parece à primeira vista ou conforme vemos na mídia. Nós temos certeza de que a maioria de nossos pais, a maioria de vocês, respeita qualidades de caráter e que querem criar honestidade em seus filhos, empatia, compaixão, gentileza, bondade, respeito, honra e todas essas maravilhosas virtudes. Acreditamos que estejam aqui porque queiram isso, que fazem essas aulas investindo tempo durante 10 semanas para aprender a educar, porque vocês têm um objetivo, porque vocês desejam criar filhos responsáveis, morais, amorosos e seguros. Quando falamos dessas maravilhosas virtudes, eu gostaria que soubessem que não é uma lista de desejos impossível de se conseguir, é um objetivo razoável e alcançável no coração de seus filhos, mas os filhos não colocarão isso automaticamente em seus corações. Eles precisam ser ensinados. Nós construímos o caráter nos filhos. Não ficamos sentados esperando que isso surja do nada. É algo que temos de fazer. A natureza da criança é voltada para si mesma. A natureza de qualquer tipo de ética cultural que aceitamos, mesmo o padrão mínimo de ética, é orientado para os outros. A tensão entre as duas situações é o que cria conflito na estrutura familiar e na educação dos filhos. E o objetivo dessa sessão é mostrar a importância da educação moral a seus filhos.
Demonstrar como crianças pequenas aprendem lições morais, como elas interiorizam os valores de forma efetiva e como eles podem se manifestar em habilidades sociais. Queremos lhes mostrar como criar filhos que sejam bondosos, educados, confiantes e, essa é a melhor parte, que sejam agradáveis de se estar com eles, mas também que eles gostem de estar com vocês. E essa sempre foi nossa mensagem e continua a ser. Vocês podem curtir seus filhos, mais que isso, seus filhos devem curtir vocês também. É só uma questão de criar algo no coração deles, um senso de valores em comum que realmente una as famílias. Deixem-me lhes contar um clichê comum que é dito de vez em quando. Já não é tão usado quanto antes, mas as pessoas dizem: bom, eu não quero forçar meus valores nos meus filhos. Vamos refletir sobre isso. Na nossa opinião, se seus valores não são bons o suficiente para compartilharem com seus próprios filhos, que espécie de valores você tem? Se você tem valores que não valem esse esforço, talvez você deva reavaliar seu sistema de valores e nós queremos que saibam. Sim, claro! Vocês têm valores, sabem o que são virtudes e queremos que vocês transmitam isso para seus filhos, mas a pergunta é: como? Como fazer isso? Como fazer de modo que seus filhos se tornem uma bênção para o próximo? Para serem uma bênção para nós, mas também, como dissemos antes na primeira sessão, para serem uma bênção para os outros também. Vamos começar com a história da comunicação de valores, porque, pela nossa experiência, há uma maneira certa e outra errada de construir o caráter de uma criança. Talvez para ajudar a entender melhor, seja bom relembrarmos a história, fazer uma volta ao passado e passar pelos dois extremos da educação nos últimos 100 anos em nossa sociedade. Achamos que, se entenderem esses dois extremos, terão capacidade de visualizar melhor como seria a educação equilibrada. Então vamos lá. Falemos do primeiro. O primeiro movimento histórico se chama moral baseada na regra ou autoridade. Regra, moral ou autoridade. O que é isso? Chequem os esboços, item 2. O autoritarismo baseado em regras ou a educação autoritária era a norma cultural dos primeiros 60 anos do século passado. É uma autoridade baseada no poder impositivo e era o meio básico através do qual os pais controlavam seus filhos para atingir uma certa adequação moral. Mas era superficial. Falamos de uma época em que vocês nem eram nascidos, mas foi numa época em que seus pais viveram e os pais, naquela época, diziam aos seus filhos o famoso "faça isso, senão", e nós recebíamos isso de qualquer líder de influência em nossas vidas, os professores, líderes da comunidade, "faça isso, senão", e quero que prestem atenção nisso. Esse senão se tornou a motivação para fazer a coisa certa e não o princípio moral. O que as crianças interiorizaram foi o medo da consequência e não o amor à virtude. Eu lembro bem de meu pai dizer "faça isso, senão", e eu sabia o que era esse senão. Eu lembro que não era uma coisa agradável. E o que motivou não apenas a mim, mas a nossa sociedade a fazer a coisa certa e evitar o errado não foi o amor pela virtude. Foi não querer o castigo. Nós interiorizamos o medo, e estou falando de uma maneira geral. Com essa abordagem, os pais tendiam a se preocupar mais em reprimir a rebeldia em seus filhos do que em ensinar a virtude. Assim, os filhos aprendiam mais sobre o que não deviam fazer do que sobre o que deviam fazer. Vamos parar por aqui e eu vou lhes perguntar. Essa semana, enquanto estavam com seus filhos e quando tiveram que corrigir seus filhos, quantas vezes fizeram isso em um momento de conflito? Quantas vezes fizeram isso lhes dizendo o que fizeram de errado e o que não deviam fazer? Agora, tentem fazer um balanço de quantas vezes vocês conversaram com eles em momentos sem conflitos, falando com eles sobre o que deveriam fazer porque era o certo a ser feito. Se o ensino moral for restringido a evitar o que é errado, o que é negativo, então, o que vamos fazer? No final, acabaremos distorcendo o significado do bem e, quando isso acontece, os filhos jamais conseguirão criar a iniciativa própria de viver uma vida de virtudes, pois eles passarão a vida evitando fazer o que é errado, e isso também produz muita insegurança. Pensando assim, o bem significaria evitar o errado, e isso seria um prejuízo para suas próprias vidas e para o seu desenvolvimento.
A restrição do mal e a elevação do bem são dois lados da mesma moeda. Ambas são necessárias para se desenvolver uma criança moral. Isso era antigamente, na época em que a regra era a base de tudo. Vamos para o outro extremo, a educação permissiva. O ponto fraco da permissividade até hoje não está nos pais e mães que querem um tipo de educação de filhos com menos controle daquilo que é considerado rigoroso. Os pontos fracos na educação permissiva são as prioridades. É importante destacar a diferença entre o pai permissivo e o pai preguiçoso. O pai preguiçoso simplesmente não se importa com o que o filho faz, e o pai permissivo se importa, mas ele coloca a felicidade do filho como prioridade máxima. Olha aí. É exatamente aí que surge o conflito. Há um antagonismo natural neste modelo porque a criança é, por natureza, egoísta. A ética cultural é orientada para o outro e isso resulta em tensão, resulta em conflito. E o conflito se relaciona com duas coisas, com o que a criança quer fazer e o que a criança precisa fazer. E muitas vezes o que acaba acontecendo no modelo dos pais permissivos é que a criança precisa fazer certas coisas, mas para não diminuir o nível de felicidade na vida daquela criança, os pais voltam atrás e mudam os limites, não insistem na obediência. Porque os pais permissivos querem viver num ambiente sem conflitos e as exigências morais para a criança são afrouxadas ou abandonadas de vez. E isto significa que evitar conflitos é mais importante que resolver conflitos. Por exemplo, um pai permissivo prefere limpar a bagunça dos filhos em vez de ensinar o filho a não fazer bagunça. O pai permissivo coloca o filho para comer em uma cadeirinha com o chão forrado de jornal, ao invés de ensiná-lo a não jogar comida no chão. Coisas assim acontecem. Eu tenho aqui uma foto, eu não sei se conseguirão ver bem, mas ela foi publicada em todo o país. A mãe com 2 filhos pequenos e ela colocou a árvore de Natal de cabeça para baixo. E o motivo pelo qual penduraram a árvore no teto não é porque frequentam uma seita ou coisa assim. Foi simplesmente porque era mais fácil furar o teto e pendurar a árvore de Natal do que ensinar aos filhos a não mexer nas coisas, e nós não estamos falando de um bebezinho. Falamos de crianças de 2 e 4 anos. Você simplesmente procura evitar o conflito para produzir a felicidade na vida de uma criança. E há muitos outros exemplos assim. Por exemplo, há uma história que eu nunca esqueço. Um garoto de uns 8 anos, ele estava ouvindo a mãe que estava dando aconselhamento e ele ouviu só a metade da conversa. E quando a mãe desligou o telefone, ele disse: "Mãe, posso te perguntar uma coisa? Do que você estava falando?" E a mãe disse ao filho que ela estava conversando com uma mãe que estava com dificuldades de fazer o filho de 2 anos e meio ficar dentro da banheira. E o filho então perguntou: "Mãe, eu posso fazer outra pergunta?" E ela disse: "Claro." E ele perguntou: "De que tamanho é essa mãe?" Em outras palavras, a questão era mais que óbvia. As mães normalmente são pessoas grandes, não são? E a criança tinha 2 anos e meio e a mãe não conseguia. Não faz sentido. É muito bom que estejam rindo de si mesmo. Muito bom. Não fazia sentido. Sabe, isso não pode acontecer. Mas acontece com frequência com pais permissivos e com pais autoritários também. O que acontece é que deixamos que o medo nos controle. E quando o medo controla a educação dos filhos, nós temos medo de fracassar, do filho não nos amar, medo dele não ter o melhor, e seja qual for a desculpa. E quando o receio nos controla, isso rouba a nossa convicção. E é necessário termos convicção para desenvolver confiança na paternidade. O medo entra e rouba nossas convicções. E sabe o que acontece? Acabamos tendo dúvidas com relação a nós mesmos. E não só duvidamos, mas acabamos por começar a deixar de raciocinar. E as coisas mais óbvias passam a não ser tão óbvias mais. Para nós, quando você não tem alvos éticos firmes na educação dos filhos, objetivos, padrões e valores também, quando não temos certeza de nada, então nós nos tornamos bons candidatos a deixar que o medo nos controle e nos deixamos levar pela nossa visão adulta do mundo e projetamos uma visão distorcida da realidade dos filhos, tratando-os de forma inadequada. Eu vou contar uma breve história sobre isso. Uma das mães, em um seminário como esse que nós estamos, onde treinamos pessoas a liderar grupos, no final do curso, ela se levantou e disse: "Sabe,
Eu gostaria de fazer um comentário. Eu tenho uma opinião diferente da sua e discordo do seu ponto de vista com relação ao uso de um chiqueirinho para crianças pequenas. Eu disse, tudo bem, eu estava curioso em saber por que ela discordava. E ela disse que tinha um filho de 10 meses e que achava que se colocasse o seu bebê de 10 meses em um chiqueirinho, ele se sentiria aprisionado. Mas é claro que temos que refletir sobre isso. A pergunta lógica a se fazer seria: o seu bebê de 10 meses já esteve na prisão? Certo. Como é que ele saberia que estaria numa prisão? É uma associação. E então ela disse, não é nada disso. E continuou dizendo, a minha vizinha, ela estava vendendo umas coisas e tinha um chiqueirinho que eu pedi emprestado e coloquei na minha sala. Então eu entrei lá dentro, dobrei as pernas e fiquei ali por uns 5 minutos. Eu me senti muito confinada. Eu sei que é assim que o meu bebê vai se sentir. Eu acho que todos aqui no grupo já perceberam, não é? Então eu disse, minha senhora, a senhora é uma pessoa grande, certo? Uma pessoa grande num pequeno cercado. Mas o bebê é uma criancinha dentro de um grande cercado. E o que acontece é que deixamos que o medo controle nosso pensamento racional de forma que mesmo o que é óbvio não é mais óbvio para nós. Não queremos que isso aconteça com vocês. Queremos que sejam ousados, que tenham convicção. E por isso queremos que entendam esses dois extremos para avaliar melhor o equilíbrio que pretendemos transmitir a vocês. Temos 3 perguntas que gostaríamos de responder nesta sessão. Uma delas é o que você pensa sobre a preciosidade dos outros. A segunda é que papel o temperamento e a personalidade têm no padrão de exigência moral. Sempre nos fazem essa pergunta, né, Anne-Marie? Mas meu filho é diferente. E a terceira é como é que as crianças internalizam os valores. Vamos começar pela primeira, começando com o que você pensa sobre a preciosidade dos outros. Isso é muito interessante, porque virtudes e valores dependem muito da forma como fomos criados. Em seu esboço, vocês verão a palavra pressuposição, e ela significa uma crença que vem muito antes de uma outra crença. Isso também é chamado de o princípio básico da vida ou a suprema pressuposição. Todos nós temos um fundamento, uma fonte moral, até mesmo Confúcio teve um ponto de partida. Ele teve uma base moral. Ao ser perguntado se havia uma palavra segundo a qual uma comunidade devia se orientar, ele respondeu, não seria reciprocidade a palavra? Ele disse, aquilo que você não deseja para si, não faça ao próximo. Havia uma regra de ouro no século I tirada dos evangelhos e que declara a mesma verdade, mas do ponto de vista positivo. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. E ouçam isso porque é fundamental. Se vocês querem que bondade, respeito, honra, compaixão e justiça sejam demonstrados a você, então viva de acordo com essas virtudes e as transmita a seus filhos. O primeiro princípio da educação de filhos é esse. Não faça aos outros o que não quer que façam a si. Faça aos outros o que quer que façam a você. Estamos falando sobre uma ética comum, a forma de tratarmos os outros. E ouçam, se as ideias vêm de uma dinastia antiga ou dos ensinamentos do século I do cristianismo, a mensagem central é a mesma. A vida comunitária gira em torno do pressuposto de que as ações sociais sejam recíprocas. Para todos os seres humanos e até para Deus, esse é o princípio mais importante. As outras pessoas têm valor. É uma ética que afeta o comportamento. As outras pessoas são preciosas. Nossos vizinhos são preciosos. O frentista do posto de gasolina também. A mãe e o pai e meus colegas são preciosos, têm valor. No sistema ético da vida, o que nos aproxima, o que nos une, é o entendimento de que as outras pessoas têm valor. É o reconhecimento de que a vida de todas as outras pessoas com quem compartilhamos a vida nesse planeta é preciosa e que fomos criados com uma dignidade maior que qualquer outra criatura nesse mundo. E isso nos leva a concluir que nossa ética teve uma dose saudável de altruísmo. Eu não sei o que acham disso, mas eu adoraria que agissem assim se eu fosse seu vizinho. Porque se eu tratar você com respeito, se eu estiver a seu lado, tendo zelo pelas suas coisas, sendo gentil, minha vida seria bem mais fácil se vocês estiverem dispostos a fazer isso por mim.
Se eu for honesto com vocês, com sua propriedade, se eu respeitar vocês, me importar com vocês, minha vida será bem mais fácil se fizerem o mesmo por mim. E quanto mais encorajamos os outros com respeito, menos as atitudes negativas terão efeito. Eu vou dar um exemplo sobre a preciosidade dos outros. Aconteceu há alguns anos. Demos à nossa Jenny uma boneca e ela era ainda pequena, tinha uns 2 ou 3 anos de idade e a bonequinha de pano era muito bonitinha. As mães costumam dar bonecas e sabe, quando a boneca se torna inseparável é carregada para todo o canto e com essa boneca foi assim. Aconteceu com a Jenny também e ela se tornou a boneca preferida dela, sua bonequinha preciosa, e gostamos de ver que ela a guardou e que passou também para os filhos dela. Mas um dia ela chegou para mim e pediu: pai, pode segurar a minha bonequinha para mim? E eu segurei a boneca nos braços e ela já estava velha, já havia sido consertada, recosturada, etc. E eu nem sei se valeu a pena o que gastamos só para remendá-la. Mas saibam, eu não segurei a boneca baseado no valor que eu dava a ela, mas baseado no valor que ela possuía para a dona dela. Para Jennifer, aquela bonequinha era absolutamente preciosa e, por isso, o meu comportamento foi de acordo com o valor que era colocado nela. Na nossa opinião, vocês são preciosos. Vocês são as pessoas com as quais compartilhamos este mundo. Todos nós juntos precisamos ter um valor em comum, mesmo que eu não compartilhe dos mesmos gostos, mesmas preferências pelas coisas. Quando se trata de virtudes, é diferente. Vou lhes fazer uma distinção que não fizemos antes. Os valores estão sempre mudando. Não são constantes, não são absolutos. Eles mudam dependendo da cultura e da época. As virtudes são constantes. As virtudes nunca mudam. As virtudes são absolutas. Podemos atribuir um valor para as vacas num país que seja bem diferente em outro país. Temos um valor quanto à educação. Valorizamos a educação, mas em outro país pode haver um valor diferente para a educação. Talvez seja um valor maior ou não. Há uma porção de valores culturais que se modificam e se alteram com o evoluir da sociedade, mas o que precisam entender é que as virtudes não se alteram. São fixas, são constantes. E quase todas as religiões as compreendem. Desde o começo dos tempos, as virtudes jamais se modificam. Então, o que vamos passar aos filhos? Sim, vamos passar valores culturais, são importantes, mas também transmitir virtudes a nossos filhos. Quando falamos sobre a preciosidade das pessoas, uma das virtudes é a dignidade. Vamos para a segunda pergunta. Há pessoas que nos dizem: bem, Gary, concordamos com o que disse, mas você não conhece meu filho é diferente. Olha, essas coisas que você quer transmitir a meu filho não vão dar certo porque ele é diferente. E diremos a essa pessoa: veja bem, as diferenças de personalidade e temperamento não têm nada a ver com o padrão ético que se incute no coração. As virtudes de que falamos, a gentileza, a bondade e a honestidade, elas não estão sujeitas à mudança da personalidade. Se pegarmos exemplos aqui nesta sala, vejam quantos tipos de personalidades diferentes. Podemos usar a analogia dos animais. Você é um leão, um urso, um gambá, seja lá o que for. Mas a questão é: quem nesta sala está isento da honestidade por causa da sua personalidade e de seu temperamento? Quem está isento da bondade e dispensado da compaixão? Quem está isento da honestidade, honra, da obediência? E a resposta seria: nenhum de nós. Por quê? Porque as virtudes nunca mudam. Valem para todos. Nossas virtudes são fundamentais e, quando educamos nossos filhos, nós os encaminhamos para isso. Mas o pai pode chegar e dizer: mas você não conhece meu filho. Meu filho é tão diferente. Meu filho é um foguete, ele está sempre elétrico, eu não consigo pará-lo. Eu passo o tempo todo atrás dele. Agora, com a Suzy é diferente. Suzy, a mamãe vai tomar banho. Ah, mamãe, se você vai tomar banho, posso escolher suas roupas, mamãe querida? Gary, você está vendo a diferença? Que com esta aqui é tão mais fácil. E dizemos: sim, vemos a diferença. E diremos que é nesta aqui que você deve ficar de olho. Porque você sempre sabe onde ela está, sabe o que está fazendo. As ações dela dizem tudo. E às vezes, pais e mães, acontece que nós pegamos essas virtudes e tentamos aplicá-las em níveis diferentes aos nossos filhos. Ah, ele é arteiro, e tentamos trazer a virtude para baixo. Ah, mas ela é bondosa. Mas o ponto é: se há uma virtude em seu coração, algo que praticam em suas vidas,
Peguem seus filhos e desenvolvam esse padrão neles. Treinem, eduquem e corrijam seus filhos de acordo com o padrão. É trazer a pessoa ao padrão e não abaixar o padrão até a criança. Ficou claro? Vamos à pergunta número 3. Na terceira pergunta, falaremos da chave de tudo isso, como ajudar as crianças a interiorizar os valores. Ouçam com atenção, por favor. O motivo pelo qual não temos criado crianças moralmente responsáveis atualmente é porque, com frequência, a instrução dos pais não vem com a razão moral. Os pais normalmente não explicam o porquê das coisas. Dizemos a nossos filhos o que fazer, mas não explicamos por que devem fazê-lo. E esse ingrediente é indispensável para criar um filho moralmente responsável. Saber como fazer o certo e saber o porquê deve ser feito são duas coisas diferentes. O primeiro representa a ação externa e o segundo representa o princípio interno. Muitas crianças sabem como agir, sabem o que fazer, elas sabem como aplicar a lei moral por fora, mas muitas não sabem o motivo que há por trás disso, elas não sabem o preceito, o princípio. Algumas são criadas e ensinadas sobre o que devem fazer e o que dizer. Mas os pais em nossa sociedade frequentemente deixam de explicar a razão moral e é por isso que em nossos lares, escolas e comunidades educamos crianças que às vezes são morais por fora, mas não são internamente. Porque nós as educamos apenas para ações externas e não incutimos o princípio em seus corações. Quando dizemos que os pais devem educar os filhos, informando sobre o princípio moral, vamos deixar claro, já nos deparamos com isso tantas vezes. Os pais muitas vezes acham que isso significa que se a criança pergunta por quê, eles devem dar respostas. Não nos referimos aos porquês que a criança sempre faz quando perguntam por que o céu é azul, por que pai, por que mãe. Não nos referimos a esses porquê. Estamos falando dos porquês morais que fazem parte de sua instrução. E são duas coisas diferentes. Haverá momentos em que a instrução será simplesmente, pode parecer estranho ou inapropriado, mas sei que será necessário. E você transmitirá seu poder a ele, o seu poder. Haverá momentos em que a instrução será simplesmente, porque eu sou a mãe e você é o filho. Não se constranja com isso. Se você quiser, pode treinar no espelho antes. Pode treinar, vai lhe fazer bem. Eu sou a mãe. Eu sou a mãe. E da lição 1, qual é a diferença? Sabedoria, idade, experiência. Você tem consciência moral? Você é a segurança, que ele não tem. Você é a mãe. Você é o pai. Você não deve a ele um monte de explicações, principalmente até os 3 anos. É porque eu sou a mãe, eu entendo melhor. Você tem mais anos de vida, deve saber mais. E você sabe, você é a mãe. Mas quando a criança cresce e passa dos 3 anos, em sua instrução, principalmente instrução moral, é necessário, além da instrução, também dar os porquês. Não queremos que nossos filhos vivam de um comportamento externo. O que isso significa? Vou lhes dar um exemplo. Anne-Marie e eu fizemos parte de uma pesquisa pedagógica há muitos anos que mede a relação entre a excelência moral e o desempenho acadêmico. Nós somos fascinados por esse tipo de pesquisa e de estudo. Quando as crianças são entrevistadas para entrar na escola, elas têm que passar por uma avaliação moral, não apenas uma avaliação escolar, mas também uma avaliação moral. Porque acreditamos que a excelência moral está tão ligada à excelência acadêmica que é praticamente um pré-requisito indispensável. E então as crianças na admissão precisam passar por esse tipo de entrevista e, felizmente, eu tive a oportunidade de conversar com muitas crianças sobre ética e eu costumava criar uma situação-problema só para ver a reação delas. E eu lembro de uma criança e de um exercício muito simples, porque eu lidava com crianças de 5 ou 6 anos e eu disse, Tony, se você estivesse na casa do tio Gary Ezzo com sua mãe e com seu pai para jantar com a gente e no final a tia Anne-Marie traz uma sobremesa maravilhosa, põe na mesa e depois volta à cozinha para pegar os talheres. Mas ela deixa o seu pedaço bem na sua frente. Quando você acha que poderia comer sua sobremesa? E as crianças que haviam sido educadas com o porquê do princípio moral, elas davam a resposta certa. Nós esperaríamos até que a tia Anne-Marie voltasse. E eu respondia, Tony, muito bem. Mas aí eu fazia a pergunta-chave. Muito bem, Tony, me diga, por que esperaria?
E os pais responderiam assim: seria uma forma de ser educado com a tia Anne-Marie. É assim na nossa família. É uma coisa bonita. Por que não fazer isso? Por que não colocar no coração de nossos filhos? Há tantos outros exemplos que podemos dar a eles. Um dos mais comuns é o de uma escola em que há uma festa dos pais e professores com comes e bebes. Os pais e os avós estão presentes. É um ambiente festivo. E a reunião é no pátio, numa bela noite de primavera. Há um menino correndo no pátio que não sabe o que fazer. O pai chega para seu filho e diz: filho, você não quer brincar de pega-pega? E aí seu filho deve correr, né? Se pensarmos bem, não há nada moralmente errado em correr. Não há nada de errado nisso. Crianças podem correr. Crianças correm sempre. É saudável criança correr. Mas correr nesse contexto é errado. Contexto é uma palavra importante na educação. Contexto, contexto. Os pais e as mães devem estar cientes do contexto de cada situação para determinar qual é a solução moral correta para o problema. Nesse contexto, o que é que havia? Havia mães com bebês no pátio, havia avós e avós, alguns com bengalas, havia pessoas com cadeiras de rodas, havia xícaras nas mesas. De repente, essa correria poderia causar um acidente, poderia machucar alguém. Correr aqui mostra desrespeito, mas alguém diria: a criança está feliz. Mas querem saber, a felicidade de seu filho comparada à ideia de expor os outros ao perigo não é uma boa coisa. Seu filho deve ver e entender que é uma situação na qual ele deve se controlar. E quando um pai diz para o filho: não, filho, você não vai correr, ele impede o Tony ali mesmo e o Tony não vai correr. As outras crianças estão correndo, mas o Tony não. Então o pai vai além e diz: Tony, eu vou lhe dizer por que não deve correr. Meu filho, você está vendo mães com os bebês, gente tomando café quente, gente de cadeiras de rodas, e vê que há vovôs aqui também? Então, quando você estiver num lugar assim, correr não é apropriado. Não nesse contexto, entende? Então, agora, Tony recebe o princípio no coração. Na próxima reunião de pais e mestres, quando os pais estiverem conversando e o amigo estiver correndo e gritando: Tony, anda, vamos correr, o Tony terá um motivo para não correr. O motivo será porque os pais colocaram o princípio em seu coração. Vejam, se os pais não tivessem ensinado a razão moral do porquê, não teria por que ele não correr. E por que não? Porque o princípio não estaria no seu coração. Esse é o segredo da educação moral, de interiorizar virtudes e valores. Não é simplesmente impedir que o filho corra no pátio, embora isso seja importante para os menores, mas é colocar no coração do filho a razão moral disso. Por que não fazer não é apenas dizer não faça isso, mas é dizer por que não. E, com o tempo, nós acabamos construindo um enorme almoxarifado na consciência da criança. Um depósito moral de princípios para a vida toda. Lembram da lição 1? Como criar filhos responsáveis? Vou acrescentar um ponto ali. Vocês lembram da Whitney? Whitney e a porta do carro, ela deitada no sofá pensando no que fez? Quem falou com ela? Quem lhe deu conselhos? Ninguém. O sermão veio do coração. Do coração dela. Vejam, quando falamos da educação moral, falamos do dever dos pais colocarem no coração das crianças valores e virtudes importantes. E quais são eles? Essa é uma boa pergunta. Você recebeu a razão moral do porquê? Não é incrível saber que inúmeras crianças, geração após geração, nunca receberam a razão moral do porquê? Vou dar a vocês um último exemplo. Um pai diz para o filho: eu quero que você vá para a cama, quero que vá se deitar, apague a luz e fique lá. Bem, é claro que o pai esperava do filho uma obediência total, mas no meio da noite o irmãozinho caiu da cama, então o menino levantou, acendeu a luz, consolou o irmão e o pôs de volta na cama. Alguns diriam, os autoritários diriam: viu só, ele desobedeceu, era para ele ficar na cama. Mas ele não desobedeceu. Na verdade, ele fez alguma coisa que é moralmente belo e virtuoso. O que ele fez foi que, baseado em um princípio, ele entendeu o contexto do momento, que as regras do pai não significavam ficar na cama e ponto final.
Foi isso que o motivou, e nos preocupamos com crianças que são orientadas por uma educação permissiva onde não há limites, exigências morais, e também com a criança orientada pelo autoritarismo, onde a regra está acima de tudo e não o princípio. O que nós sugerimos a vocês é uma ética contextual, não uma ética extremista que é inaceitável, mas equilibrada, onde há valores e virtudes consistentes, e onde os filhos aprendem a aplicar os valores e virtudes em qualquer situação e circunstância, e que sejam admirados pela sociedade. Queremos que sejam moralmente belos. Queremos que seus filhos sejam assim, não somente pela sociedade, pela comunidade e pelo mundo todo, mas queremos que eles pratiquem aquilo em que vocês acreditam e desejam, as virtudes, que sejam incutidas em seus filhos, que os professores da escola tenham orgulho de seus filhos. Todos gostam de crianças morais e as reconhecem rapidinho. Querida, eu já terminei. Gostaria que viesse aqui para compartilhar algumas coisas em nossa conclusão. Obrigada. Eu só vou fazer alguns comentários. Eu começo destacando como essa lição é essencial. Uma das coisas que gostaríamos que fizessem em casa é se perguntarem qual a fonte do seu sistema de crenças. Isso é algo de que precisamos ter convicção. Gary e eu sabemos qual é a fonte do nosso sistema de crenças. E vocês precisam ter isso bem claro na cabeça. E, tendo isso em mente, a fonte do seu conjunto de valores, voltem à lição 2, quando falamos da prioridade do casal e da criança ser um membro bem-vindo. Então, desde o início, podemos mostrar a nossos filhos que as outras pessoas têm valor, porque é essa a ideia do membro bem-vindo. E quer saber? Todo mundo nessa família é precioso. Ninguém é mais importante do que o outro. E isso irá ajudar desde bem cedo. E outra coisa para vocês refletirem em casa, voltando ao exemplo da mãe e do chiqueirinho para o bebê, quando Gary contou a história para vocês e disse a próxima pergunta lógica seria: seu filho de 10 meses já esteve na prisão? Infelizmente, muitas pessoas não entendem isso. E eu mesma me coloco no lugar de uma jovem mãe que diz: eu jamais vou usar um cercado, porque meu filho pode achar que está numa prisão. E se eu não tivesse minhas próprias convicções, eu poderia pensar: eu nunca pensei nisso. Ele pode realmente pensar que está aprisionado. E não estou levando a coisa para o contexto lógico, porque ele nunca esteve na prisão com 10 meses de idade. Nós somos de uma geração em que o relativismo assumiu o lugar do pensamento lógico. Então, quando ouvimos algum comentário assim, caímos na armadilha e não aproveitamos o nosso tempo para pensar. Então, vamos voltar à primeira sessão sobre criar filhos responsáveis. Quando nós pegamos de volta os macacos dos filhos, nós tiramos a oportunidade de eles pensarem e gostaríamos de devolver isso para uma geração que já passou um bom tempo sem pensar. Vocês têm muito trabalho de casa esta semana, o que vai ajudá-los nas suas habilidades como pais. E veremos vocês na próxima semana.